Segundo a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENEIS, o Brasil tem cerca de 40 mil pessoas com diferentes graus de surdo-cegueira, que pode ser congênita desde o nascimento ou adquirida quando os sentidos da visão e da audição são afetados ao longo da vida. Como você deve ter reparado, o artigo 5º de hoje conta com a tradução em Libras. Nós vamos falar sobre os direitos dos surdos cegos, a importância da inclusão social e do combate ao preconceito e discriminação. Vamos ver antes o que diz a Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da nossa Constituição. Ela também garante que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações necessárias. E determina que a lei deve punir qualquer discriminação que atente aos direitos e liberdades fundamentais. Sobre o tema, eu converso agora com a advogada Leide César, especialista em direito da pessoa com deficiência, e com a advogada Nadine Tales, que também atua em direito da pessoa com deficiência. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. E para começar, Nadine, eu queria que você fizesse a audiodescrição de como você está vestida. Hoje eu estou com uma calça verde, estou usando uma blusa também preto e outra blusa que está por baixo, beige. É isso. E a senhora, doutora Leide? Bem, eu me visto com um terno branco, com uma blusa verde. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos curtos, castanhos. Estou usando óculos e tenho 64 anos de idade. Bom, então, deixa eu fazer a minha audiodescrição também. Eu sou morena, dos cabelos médios, estou vestindo um conjunto rosa-choque e um sapato claro. E vamos começar aqui, então. Nadine, eu quero começar com uma pergunta que pode parecer básica, mas que eu acho importante a gente explicar. Os surdos cegos, eles sempre têm que ter as duas deficiências? Hoje, quando eu estava a ler essa lei, é uma lei muito bem feita. Eu tive essa dúvida, mas como que eu vivo na prática, aí eu consegui desenvolver. Surdo e cego, ele pode ser junto. A mesma pessoa pode ser surdo, a mesma pessoa pode ser cega ao mesmo tempo, né? E também pode ter surdo e cego separados. Eu não sei se eu consegui explicar bem, mas é isso. Conseguiu explicar muito bem, doutora Leide. Então, vamos falar um pouquinho dos direitos das pessoas surdo-cegas. Então, vamos começar com um novo conceito que foi trazido pela Lei Brasileira de Inclusão. Então, a pessoa com deficiência hoje é aquela que tem os impedimentos em interação com as barreiras. Então, as pessoas surdo-cegas são pessoas com deficiência, porque tem essa limitação de longo prazo, que pode ser mental, intelectual, física ou sensorial, que é o caso do surdo-cego. Eles têm uma deficiência sensorial pelos sentidos da visão e da surdez, né? E, então, eles são considerados pessoas com deficiência. Partindo disso, eles têm todos os direitos que são concedidos às pessoas com deficiência e mais aqueles que são específicos da sua limitação, como o direito à comunicação, com o Braille, com a Libras. Então, esses direitos que são mais específicos também pela deficiência deles, que eles têm. Nadine, e eu queria que você explicasse para a gente, na prática, é muito difícil ver esses direitos garantidos na plenitude ou já melhorou? Então, esses direitos que estão elencados para PCD, qualquer tipo de PCD, a gente pode ver esses direitos, na verdade, são discriminações afirmativas que a gente tem. Essas discriminações afirmativas permitem que a gente tenha o que nós chamamos de igualdade material, até porque hoje estamos vivendo na base da igualdade material, não tem como você oferecer a igualdade formal sem oferecer a igualdade material. Estamos avançando, só que basta muitas coisas para fazer, mas a gente pode dizer, até aqui nós conquistamos vários direitos. E
eu creio que a gente tem que, a gente como PCD, quem não é PCD, a gente tem que continuar a fiscalizar, porque na prática há muitas barreiras ainda para quebrar, para conquistar. Há muita coisa para conquistar na prática, porque muitas vezes a lei existe, mas você tem algum impedimento que está, por exemplo, eu posso dar um exemplo no meu caso. No meu caso, eu fiz um concurso concorrendo vaga como pessoal com PCD, a banca me tirou, porque eu concorri à vaga como negra e como PCD. A banca me tirou porque a banca só oferecia uma opção para fazer uma prova online, certo? E eu fiz a prova como PCD, eu passei. Mesmo assim, eu não consegui entrar no Meet. Só para explicar, eu não consegui entrar. Por isso, a banca me eliminou. Então, cadê esse igualdade material que eu conquistei? A banca tirou de mim de forma ilegal. Então, a luta é grande, mas a gente tem que continuar lutando. Exatamente. Agora, doutora Leide, em outubro de 2023, uma lei incluiu o guia intérprete no rol de profissionais de Libras. Explica para a gente o que é esse guia intérprete. Então, é aquele profissional que está ali fazendo esse trabalho que é tão necessário para que o surdo, o surdo cego no caso, ele consiga se comunicar, né? Então, foi uma vitória essa inclusão, porque isso valoriza o profissional e também dá segurança para aquele que está sendo ofertado esse serviço, né? Porque existe todo um regramento que a lei traz com relação à profissionalização dessas pessoas que já na prática fazem esse trabalho. E é importante, né? Qualquer conquista é comemorada, né, doutora Nadine? Com certeza. Por exemplo, você pode ver na lei, você pode ver, tem direito a lazer, essas coisas. A gente não só tem lazer, a gente precisa, porque tem PCD competente na área esportivas, tem PCD competente na área do direito, tem grandes professores PCD, então a gente precisa de lazer, a gente precisa de essa igualdade para trabalhar, a gente precisa dessa igualdade na justiça para atuar, como eu, como advogada, eu preciso para atuar. A gente precisa também acesso à justiça. Então, com certeza, esses direitos para a gente não é luxo. Eu costumo dizer, não é o luxo, não é uma igualdade tipo ilegal, mas é um direito que permite a gente, eu posso dizer, é uma discriminação que vai oferecer uma oportunidade para o cego, surdo, conseguir atuar dentro da sua área, que seja lazer, que seja um professor, que seja um advogado, que seja um juiz, é isso. Bom, e falando aqui de trabalho, nós temos uma pergunta de telespectador sobre isso. Vamos ver. Quais são os direitos trabalhistas assegurados às pessoas surdas e cegas? Doutora Leide. Então, as pessoas com deficiência, não falando de uma forma geral, todas elas têm os mesmos direitos das demais pessoas sem deficiência. Mas a lei tem que trazer o óbvio, né? Porque parece que é uma coisa, assim, especial, né? A pessoa ter direito ao trabalho. Então, todos os direitos trabalhistas são os mesmos direitos concedidos às demais pessoas. Desde o recrutamento, a seleção, a carreira dentro da empresa, as promoções, salário igual por trabalho igual. Então, é tudo igual. O que pode haver de diferença é com relação à carga horária. No caso do servidor público, por exemplo, a lei já prevê que a pessoa com deficiência, quando necessário, ela pode ter horário reduzido, né, no seu trabalho. Não há essa previsão ainda para os seletistas, mas, no mais, são direitos iguais. O que a gente precisa é de acessibilidade para que as pessoas com deficiência elas possam entrar e permanecerem nesse trabalho com essa carreira, né? Conquistando uma carreira no mercado de trabalho.
E nesse caso, doutora Nadine, essa nova legislação, colocando aí o guia intérprete, ela ajuda, né? Porque abre mais um espaço ali, uma garantia de acessibilidade? Só antes de entrar nessa questão, vou aproveitar a fala dela sobre aquela pergunta para possa passar informação para telespectador. TST tem uma decisão que TST dava uma decisão em favor de uma família de uma pessoa PCD, na área privada, tá? É uma pessoa que tinha uma pessoa com deficiência e, no caso, o tribunal permite que ele possa ter horário reduzido para poder cuidar dessa pessoa que precisava de um cuidado especial. E na questão de tradutor, é muito importante, porque muitas vezes você pode chegar num lugar e você sente um silêncio, você sente um grupo de pessoas não está interagindo, às vezes você pode dizer essa pessoa, porque está assim. Muitas vezes essa pessoa não tem a oportunidade de interagir. Essa lei, valorizando esses profissionais que merecem, que fazem um trabalho muito grande, aí essa lei ajuda. Agora você vai ver a pessoa surda, cego, conseguir interagir. Por exemplo, eu tenho alguns amigos, quando eu estou assistindo filmes com eles sempre vai falar para mim, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Aí eu vou perguntar, aí eu consigo interagir. Mas se eles não falam para mim no momento, eu não vou conseguir interagir. Isso é muito importante. Até eu digo, até na questão de essa lei é importante, se poderia olhar também para os ledores que fazem prova no concurso público, se poderia dar uma valorização para esse grupo, para a gente também, também é muito bom, porque esses ledores, eu sou concursada, esses que lê prova para a gente, eles são nossos olhos. É fundamental esse trabalho, né? É fundamental. Uma vírgula pode tirar você em uma prova. Uma vírgula pode te colocar você em uma prova. Então, não adianta você dar a lei. A lei permite, a gente tem até 20% das vagas para PCD, né, prevista na CF. E aqui no DF já é fixada, é 20%. Mas adianta que a gente tem vaga disponibilizada e o PCD ele é mal acompanhado, ele não tem uma pessoa preparada, capacitada para poder auxiliar, essas vagas não vai ajudar. Bom, então vamos falar agora de educação. Eu chamo mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver. Estudantes surdos cegos têm o direito a um ensino diferenciado? Doutora Nadine? O que a gente chama de inclusão, o surdo e cego podem estudar em qualquer escola. Hoje a gente não tem aquela segregação que nós tínhamos antes. A gente pode estudar em qualquer escola, todavia a gente tem um suporte. Eu lembrava, eu fui uma das advogadas que eu atuei em favor de um decreto que, na verdade, é um decreto que queria dar mais autonomia às escolas especiais, né? E tem gente que não entendia esse decreto, que dizia que esse decreto vai criar a questão de segregação. Hoje a gente não tem mais segregação. Hoje é um direito que nós conquistamos, esse direito fundamental. O que a gente chama no direito effet cliquet. Hoje a gente não pode sofrer o retrocesso. Então, a gente tem direito, sim, à inclusão. A gente tem direito, sim, à inclusão, estudando em qualquer escola, mas direito a um suporte. Bom, e a gente vai continuar conversando sobre esse tema no próximo bloco. Agora nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a população surdo-cega, pessoas que têm os sentidos da visão e da audição afetados ao longo da vida.
Sobre o tema, eu continuo conversando com a advogada Nadine Tales, que atua em direito da pessoa com deficiência, e com a advogada Leide César, que é especialista também em direito da pessoa com deficiência. Doutora Leide, a gente terminou o primeiro bloco falando dessa questão da educação. Os profissionais de educação, eles recebem aí uma preparação para poder garantir ali na prática os direitos? Sim, você sabe que a educação é fundamental para que a pessoa com deficiência se desenvolva e chegue lá ao mercado de trabalho. Isso impacta demais. Então, como a Nadine disse, a gente tem a garantia dessa educação inclusiva, de qualidade, com práticas pedagógicas inclusivas. E os professores, sim, a própria Lei Brasileira de Inclusão prevê a capacitação desses profissionais, tanto inicial quanto ao longo do processo todo. Eles têm essa previsão legal da capacitação e também para o AEE, que é o atendimento educacional especializado. Então, está previsto. Mas precisa de investimento, né? Então, a gente fica nessa luta, nessa batalha para que o Brasil tenha uma escola boa, não só para as pessoas com deficiência, mas uma escola boa para todos os alunos. É lógico que se a escola for boa para todos os alunos, as pessoas com deficiência também serão as beneficiadas, né? Sempre pensando na singularidade de cada aluno. Então, a educação tem que ser vista, a inclusão é o pressuposto da inclusão, né? Tratar cada indivíduo como único, para que ele tenha o atendimento devido, de acordo com a sua necessidade. Nadine, e como é que a gente pode fazer, doutora Nadine, para cada pessoa fazer a sua parte ali para garantir essa acessibilidade na prática, no dia a dia? É uma questão de consciência, né? Porque eu acostumo a dizer, a pessoa com deficiência, ele não precisa ser favorizada, ele precisa ser auxiliada, entendeu? Ele precisa ser, para que ele consiga atuar como qualquer profissional atua. É uma questão de consciência e também é uma questão de sociedade fiscaliza, porque deficiência, hoje você pode ser uma pessoa sem deficiência e de repente amanhã você fica a pessoa com deficiência. E pessoa com deficiência também tem que saber correr atrás do seu direito. Eu sei que não é fácil, mas não abre mão dos seus direitos. Como que eu contei no início do programa, que aconteceu comigo, eu fui eliminada no concurso injustamente, eu fui atrás do meu direito como advogada. Mas eu sei que nem toda pessoa com deficiência é advogado, mas a gente tem Defensoria Pública que faz um trabalho muito bacana, as pessoas podem correr atrás desse direito. A gente tem que correr atrás, a gente não pode abrir mão do que é nosso, né? A gente tem que fiscalizar, atuar fiscalizando, e o cidadão também, ele tem a ACF de 1988 dá esse direito para o cidadão, para a gente fiscalizar e cobrar as nossas autoridades. Isso é muito importante que você falou, porque nem todo mundo sabe dos seus próprios direitos, mas a gente tem que correr atrás. Então, antes de continuar a nossa conversa aqui, vamos assistir uma reportagem da Rádio e TV Justiça sobre uma ação do Tribunal de Justiça do Estado de Cuiabá, que realizou audiência de mediação com apoio de intérprete de Libras. Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cuiabá. Antes de começar a audiência, que ia definir o divórcio do ex-casal, algumas informações. Seu João ouve atentamente. O meu papel aqui é de facilitador, neutro e imparcial. Estou aqui para auxiliar as duas partes. Já Dona Mariluce, que é surda, fixa o olhar na intérprete de Libras que está do outro lado da tela por videochamada. E ela, assim como a outra parte, se comunica e participa ativamente de toda a sessão para ajudar a construir o acordo, como recomenda a mediação. Para garantir a lisura do processo, nós temos o intérprete de Libras, que não faz parte do relacionamento de nenhuma das partes, né? É oferecido pelo tribunal e tem o mesmo compromisso que nós temos de isenção, né? de sigilo. Parabéns a vocês, eu consegui. É muito bom chegar e ter aqui uma acessibilidade,
a gente procura o incentivo, o tratamento. Então, eu vi que aqui a gente tem. Eu fiquei de boca aberta, achei muito legal essa acessibilidade. A realização de audiência de conciliação com a presença de um intérprete de Libras demonstra a efetividade das ações do Judiciário de Mato Grosso para garantir inclusão e acessibilidade. Estamos começando a ampliar, né, essa ajuda, né, da linguagem de Libras nos depoimentos, né, não só da vara de família, como também na área criminal também. Isso é muito importante porque aí as pessoas podem expressar aquilo que está acontecendo, relatar os fatos, buscar a verdadeira justiça, né, da verdade real dos fatos, né? Doutora Leide, iniciativa aí que a gente tem que aplaudir, porque é até emocionante ver a senhora se emocionando ao ver ali a mediação dela sendo toda traduzida em Libras. Isso é um exemplo a ser seguido, né? Sim, é por isso que a gente luta, né? Se colocar um pouco no lugar do outro, né? Porque a pessoa que tem a necessidade, para ela aquilo é fundamental. E às vezes a gente não enxerga, né? A Nadine até falou um pouco sobre isso, né? De você se tornar uma pessoa com deficiência, não ser uma deficiência congênita. E isso acontece muito, você só vê essa necessidade, essas dificuldades, essas barreiras, quando você se torna uma pessoa com deficiência ou se você recebe um filho com deficiência, como foi o meu caso. Então, até então, eu não sabia nada do mundo da deficiência, mas a partir do nascimento da minha filha, eu percebi quanto que o mundo era exclusivo, assim, discriminava as pessoas, né? Então, esse olhar, hoje a gente luta para que toda a sociedade já entenda isso, mesmo sem ter uma pessoa com deficiência na família. Doutora Nadine, e uma iniciativa dessa que facilita o trabalho dos advogados também, né? Porque no caso que a gente mostrou, foi a pessoa que estava recorrendo à justiça. Mas como a senhora tem muitos advogados que também precisam ali de acessibilidade, né? Exatamente. É muito emocionante, sabe, ver isso, porque a pessoa conseguir ver, conseguir entender o que está dizendo ali. Porque uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência vai escutar. Mas a pessoa que é surda, ele precisa justamente essa tradução. Essa tradução para essa pessoa é fundamental, não é um luxo, é uma coisa fundamental para ela. E aproveitando a carona da doutora para falar sobre essa questão de discriminação negativa, né? Discriminação, a gente pode utilizar preconceito, por exemplo. A gente precisa, não é só a doutora que tem uma filha deficiente que vai ter que atuar. Não sou eu como deficiente que vai ter que atuar. A gente precisa atuar em conjunto para evitar a discriminação. Por exemplo, se você vê uma empresa, um escritório que me vê como uma advogada, ela já diz, eu não vou contratar ela, porque ela não vai poder atuar. A empresa já me julgou, já me tirou porque eu sou deficiente, já diz que ela não vai conseguir. Como que ela vai conseguir fazer uma petição? Como que ela vai conseguir atuar? A empresa já te discrimina, já tira você na sociedade. E isso, a gente precisa lutar para que essas coisas não se repitam. Porque, como eu já falei, tem gente, excelente professor, excelente advogado, excelente gerente, pessoa com deficiência, tem tudo. E eu conheço pessoa com deficiência competente. Só que a gente precisa, essa consciência, a gente precisa livrar dessa discriminação. E a senhora sofre muito preconceito, doutora Nadine? Sim. A gente sofre preconceito. Quando a gente acha que não, a gente sofre preconceito. Por exemplo, você, como eu já falei, quantas vezes você vai atrás de um emprego. Por exemplo, eu não sou daqui do Brasil, mas quando eu cheguei aqui no Brasil, quando eu cheguei no refugiado que eu estava, eu vejo as empresas estavam buscando pessoal para trabalhar. E eu não fui, e eu fui ficando lá, nenhuma empresa falar, essa mulher, o que ela pode oferecer? E eu estava lá ajudando outros refugiados que não falavam português, eu estava lá ajudando outras pessoas, fazer CPF, mas nenhuma pessoa vem falar comigo, porque as pessoas
vê que eu sou cega, as pessoas já me vejam como uma pessoa inválida, uma pessoa que não tem nada para oferecer. Mas isso é uma coisa que me motiva muito a estudar. E eu falei, meu Deus, isso que aconteceu comigo. Aí eu senti que o esforço que a doutora precisa fazer para conquistar um emprego, eu tenho que fazer dobro e triplo, dobro, entendeu? Para poder conquistar o meu passo, entendeu? Até porque mesmo na prova de concurso que a gente faz, como eu já falei, porque eu estou nessa luta também, mesmo nas provas que a gente faz, você vê que a banca não quer você concorrer, entendeu? Já trata de maneira diferente. Você já viu que a banca que não quis você concorrer ali, não quis você. E se você passar, a banca fala, como que essa menina conseguir passar, entendeu? E como eu já contei meu caso, eu fui decepcionada no concurso de Goiás, que eu fui em justiça. Eu estou na justiça, eu fui atrás do meu direito, mas dá para você ver, você passar no concurso, a banca diz, o que ela vem fazer aqui? E tem vaga. A banca fala, eu vou só cumprir o que a lei fala, mas essa menina, eu não vou deixar ela entrar. Então, você tem que lutar contra a banca, contra o lugar que você vai trabalhar, muitas vezes contra a colega também, entendeu? É preconceito. Ou seja, a pessoa com deficiência só precisa um auxílio para poder atuar. Ela não precisa ser uma pessoa que não faz nada. Eu não gosto. Eu pedi auxílio quando eu não consigo. Eu tento fazer tudo o que eu consegui fazer, porque eu já sei que eu sofro discriminação e eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus, né? E eu vou atrás, eu luto até o último, até porque eu sei que Deus ele é grande, então a gente passa por isso. Bom, Leide, a Nadine falou aqui da questão do concurso público que tem as vagas garantidas. E a iniciativa privada? Como é que o mercado de trabalho pode agir e deve agir para poder garantir a oportunidade que é necessária? Sim. Só complementando um pouco o que a doutora Nadine falou, com relação às bancas, eu vejo isso diariamente. A pessoa, ora ela é considerada, a mesma pessoa, ela pode ser considerada pessoa com deficiência numa banca e não ser considerada na outra, porque não tem critério, por falta ainda da avaliação biopsicossocial que está prevista na Lei Brasileira de Inclusão, mas que ainda não foi regulamentada. Então, os critérios são subjetivos e aí ela pode ser aprovada numa banca e na outra ela não é pessoa com deficiência, ou, o que é pior, ela entra como pessoa com deficiência, depois, para ela tomar posse, ela vai ser avaliada e ela não é considerada pessoa com deficiência. Então, é uma dificuldade imensa. Com relação à iniciativa privada, a gente tem a lei de cotas, que bem ou mal, é por onde as pessoas com deficiência conseguem acessar o mercado de trabalho. Mas 1% de pessoas em idade de trabalhar estão no mercado de trabalho, pessoa com deficiência. Então, é um índice muito baixo. E a gente tem a lei do jovem aprendiz, tem a lei do estágio, que poderia ser aproveitada para capacitar esses jovens para depois serem contratados pelas empresas, mas são mecanismos também muito pouco utilizados. E aí fica essa dificuldade da empregabilidade, né? E tem determinados grupos que têm maior dificuldade ainda, como é o caso das pessoas com deficiência intelectual, porque elas não concorrem no concurso público, porque as vagas são para todas as pessoas com deficiência, então elas não entram por meio do concurso público. Também os surdos, cegos, são pessoas que têm muita dificuldade de acessar por todas essas dificuldades que a doutora Nadine colocou. Bom, então vamos ver aqui a última pergunta que a nossa produção recebeu. Eu queria saber o que é a língua brasileira de sinais tátil. Doutora Nadine, explica pra gente. Bom, essa língua de sinais se eu me lembro, ela está prevista na CF também. É uma língua obrigatória de ter. Essa língua ele vem para ajudar as pessoas com deficiência que não conseguem comunicar em outra idiomas.
Bom, a gente teria muito mais a falar aqui, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Espero que as oportunidades e os direitos garantidos aí pela nossa legislação sejam colocados em prática. Doutora Nadine, doutora Leide, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Imagine, foi um prazer. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!